Boa noite, mulherada. Ai, ficou o nome da live aqui, que bom. Hoje eu coloquei o título da live, né, que a gente vai dar continuidade à nossa conversa de ontem. Então, ontem eu fiz uma live para trazer esse tema do Agosto Lilás, que é esse mês que está, né, dedicado para a gente combater e conversar sobre a violência contra as mulheres, né? Então, na live passada, boa noite, boa noite, boa noite. Na live passada, que está no canal do YouTube, está aqui no Instagram também, a gente conversou sobre as estatísticas de violência contra a mulher, que no ano de 2023 aumentaram as violências, né, em várias ordens. A gente conversou sobre por que que foi criada essa data, então, quando foi, né, que foi em 2022. E esse agosto foi o mês que foi escolhido, porque foi quando foi criada a Lei Maria da Penha. Então, essa lei faz aniversário, esse ano está fazendo 18 anos. E eu contei um pouco da história dela, falei como que foi que violências que ela sofreu. Boa noite, meninas. Estou falando um pouquinho da live de ontem, tá? Para quem não assistiu. Aí a gente falou um pouco sobre sexismo, misoginia, e assim, olha, a gente tocou bem de leve, né? Porque é um assunto muito profundo sobre essa questão do por que que essas violências são tão é, intensas aí, estão acontecendo. Boa noite, minha linda. O que que sustenta isso? Quais são os pensamentos que estão por trás da violência contra a mulher? E a gente finalizou falando de que a gente precisa se trabalhar com relação a isso, né? Retirar esse sexismo, esse machismo, esse patriarcado, primeiramente de dentro de nós, atentas a como a gente conversa e acolhe as mulheres que já sofreram violência, atentas às nossas próprias autocobranças, né? E à nossa própria tendência de assumir responsabilidades que não são nossas. E tá cuidando disso e juntas, né? A gente está conversando sobre isso e cuidar disso juntas. A gente falou isso na live passada, foi muito legal, teve muita interação e não deu tempo de falar sobre esse tema que eu vou conversar hoje. Então, por isso que essa live foi dividida em duas partes, porque é um assunto, é um tema que a gente precisa especificar, falar mesmo, né? Trazer as nossas perspectivas. Então, vai ser um prazer se vocês puderem comentar também, a gente ter essa troca aqui. Tá bom? Então, a ideia hoje é falar sobre relacionamentos abusivos, porque esse é um dos focos, né? É o foco do Agosto Lilás, os relacionamentos abusivos que se tornam violentos, né? Esse abuso, ele é de várias ordens, que a gente falou um pouco ontem, posso retomar hoje, e como que a gente pode identificar os primeiros padrões ainda antes de acontecer algo mais grave, como que a gente pode se proteger, como a gente pode estar atenta, quais são esses sinais, né? Porque já foram feitas pesquisas, estudos que identificaram quais são os padrões que aparecem dentro do relacionamento abusivo. E tem muito material sobre isso. Mas é interessante que as pessoas conversem sobre isso, principalmente pessoas cuidadoras de mulheres como eu, né, que sou psicóloga, atendo mulheres há 12 anos, não só como psicóloga, mas como doula, como terapeuta, e estou vivenciando no dia a dia do consultório esses temas junto com as mulheres, né? Algumas vezes eu já tive que avisar para mulheres: olha, esse relacionamento que você está vivendo, pelo que você está me contando, tem características de relacionamento abusivo. Nesse caso, o que que você faz, né? Nesse caso, como que você lida com essas questões de chantagem emocional e tudo que aparece aqui? Ou eu tive que, né, a gente tem também que acolher mulheres
que já passaram por esse tipo de relacionamento, saíram desse tipo de relacionamento e estão precisando de muito cuidado. É muita coisa para curar de forma muito profunda e que aparece antes até desse relacionamento. Às vezes são padrões que vêm se repetindo e que a gente precisa falar sobre eles para se fortalecer, para se cuidar, para se resguardar desse tipo de situação, tá? Então, vou começar a falar aqui. É, quem quiser, né, vai complementar muito, assistir a última live sobre essas pressupostos culturais, né, ideias que estão tão profundamente entranhadas dentro de nós, que sustentam esse tipo de relação, principalmente o relacionamento heterossexual. Não apenas, tá? Não apenas dentro do relacionamento heterossexual, mas o relacionamento heterossexual, ele tem uma diferença de poder. Ah, não, mas só que o meu companheiro é muito legal e tal, tudo bem, mas se ele for homem, oi, Paty, boa noite, linda. Bem-vindas, meninas. Se ele for homem e você for uma mulher, já existe uma diferença intrínseca de poder, uma diferença estrutural de poder. Então, a gente precisa estar atenta porque a gente vai vivenciar dentro dos relacionamentos essa diferença. E como que a gente se posiciona diante dessa diferença? Ontem, né, lá no finalzinho da live, eu falei: ah, se você é uma mulher que se posiciona e que não aceita essas ideias e questiona elas e está tentando se trabalhar com relação a essas ideias, você vai ser considerada uma mulher rebelde, uma mulher brava, uma mulher louca, né? Então, às vezes é difícil a gente estar dentro do relacionamento e se colocar dessa forma, mas é necessário porque a gente precisa se cuidar com relação a essa diferença de poder e com relação a essas violências, né? Que elas são tão intrínsecas que às vezes a gente aceita elas, não por uma fragilidade, porque a gente é mole, entendeu? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a gente não perceber mesmo as coisas. Como eu falei na live de ontem também, não é um lobo bravo rosnando na sua cara. Isso a gente sabe identificar quando é uma violência explícita, né? Mas a gente não sabe, talvez, identificar quando não é um lobo bravo, quando é uma teia que vai se formando ali por trás, né? É, e quando a gente vê, a gente já está enredada e presa nessa teia e é difícil de sair. Obviamente que os relacionamentos, eles podem ser abusivos por vários motivos e pode ser abusivo dos dois lados. Já vivenciei também um relacionamento em que eu era abusiva tentando me defender. Não acredito hoje que esse seja o caminho, né? Mas ele pode acontecer assim também, tá? Mas a minha ideia hoje é trazer um pouco sobre as dinâmicas que estão presentes nesse relacionamento. O que eu vou falar aqui não significa que se tem algumas coisas sim, se tem no relacionamento ele é intrinsecamente abusivo, né? Mas nem todas as coisas que tem aqui vão ser um sinal óbvio de relacionamento abusivo. Às vezes é uma questão que precisa ser resolvida dentro do relacionamento, né? Às vezes é uma questão da própria relação que é possível resolver. Então você precisa analisar o contexto onde que estão inseridas todas essas coisas e principalmente a sua sensação com relação a esse relacionamento, né? Então vamos lá. Em um relacionamento, se você se sente segura, se você pode ser você mesma, se você se sente reconhecida e se sente amada, ok, ótimos sinais, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que é o mínimo. É o mínimo para a gente começar a construir uma relação. O relacionamento, ele dá trabalho. Porque são duas pessoas que vivem em mundos diferentes, como a gente estava conversando, né, na última live, e que elas vêm de culturas, até uma cultura familiar diferente, e que vai precisar ter pelo menos um diálogo sincero, honesto, para que esse relacionamento seja construído no dia a dia, né? Esses pressupostos já dão um terreno um pouco mais seguro, mas mesmo assim é preciso ter atenção, tá? Então vou repetir. Se você se sente segura com a pessoa com quem você está, se você sente que você pode ser você mesma, se você se sente reconhecida nos seus dons, né? E se você se sente amada, começamos bem, tá? Mas vamos ver outras coisas que a gente precisa estar atenta com relação aos relacionamentos.
Então, procurei aqui sinais de relacionamento abusivo, que a gente pode estar atenta. Tem esse material que eu construí e tem um outro material que uma amiga me mandou, estava lá numa parede de um órgão público, que é tipo um termômetro da violência, e a gente vai falar sobre ele aqui também, tá? Então, a primeira coisa que eu trouxe, que é um padrão, às vezes, de um tipo de personalidade, principalmente dentro da personalidade narcisista, que está super em alta, né? Às vezes, a gente patologiza comportamentos que são simplesmente maldosos mesmo. E a gente põe um nome, coloca uma identificação e fala que é um adoecimento. E depois a gente vai culpar a mãe dos caras, né? Porque no final das contas, né, a gente tem essa tendência de culpar, inclusive dentro da psicologia, né, as mães, as mulheres. Vou já trazer uma coisa sobre isso aqui. A maternidade, para quem vive ela, sabe, não é fácil. De onde é que tá, aonde que está essa mãe? Em que contexto que ela está inserida? Ela está inserida dentro do patriarcado. Sem falar que a gente assume, não, a gente nos jogado no colo a responsabilidade sobre toda a estrutura emocional de um ser humano, acaba indo para a mãe, né? Então, sempre a tendência é perguntar, não, como que foi a sua relação com a sua mãe? Ai, a sua mãe esquizofrenizante, a mãe não sei o quê, né? Dentro desses jargões da psicologia. Mas também é um cuidado que a gente precisa ter. A gente cuida do futuro da humanidade nesse sentido sozinhas. E é mesmo que não é mãe solo, meu caso eu sou mãe solo, né? A gente tem é a divisão aqui do cuidado do meu filho. Mas mesmo assim, a gente é responsabilizado, mesmo sem estar passando o tempo inteiro com essa criança, ou com essas crianças, né? Então, essa criança, ela está aprendendo da mãe, do pai, se estiver presente, aí tá aprendendo de outros cuidadores, está aprendendo das instituições, que são as escolas, e onde mais essa criança frequenta, e sempre a culpa é da mãe. Então, às vezes, quando falo de uma personalidade narcisista, psicopata, que geralmente são as personalidades dos abusadores, aí quando vai se retomar na psicologia, adivinha quem vão culpar? Outras mulheres, né? Eu fujo disso, não acho legal. Eu acho que a gente já tem uma responsabilidade muito grande que simplesmente a gente não dá conta de cumprir, que é essa de ser responsável pela estrutura psicológica de um ser e pela estrutura emocional de uma pessoa que está crescendo nessa sociedade em que a gente está criando elas, né? Com esse mesmo caldo cultural, ideológico, que é o patriarcado, que é o machismo. Então é difícil a gente se culpar, ou uma mãe se culpar por esse tipo de ação, né, de atitude dos abusadores. Não dá, tá bom? Então simplesmente vamos esquecer isso daí. Então, o primeiro ponto que eu ia trazer é mais comum dentro das personalidades narcisistas, né? Ou chamadas personalidades narcisistas, mas pode acontecer, gente, com qualquer um, tá? Na história da Maria da Penha lá que eu contei ontem, aconteceu isso daí, que foi o quê? No começo, muito amor e muita perfeição, também chamado de love bombing. Que aí o que que acontece? O agressor, ele tá atento porque ele quer muito esse objeto nesse relacionamento por vários motivos, insegurança do abusador, várias coisas, que ele quer possuir, né? A ideia sempre é de posse quando a gente fala de um relacionamento abusivo. E isso é chamado de amor, né? Então, no começo, é um amor, esse amor, sabe, esse amor romântico de filme? Muito amor, muita perfeição. A pessoa quase não tem defeito, quase não tem conflito com você, quase ela não vai dizer, poxa, isso daí eu não conhecia, não costumo fazer. Vamos conversar para a gente ver como que se a gente ajusta aqui, porque nesse ponto a gente não tem sintonia. No começo do relacionamento, tudo bem, que nos começos dos relacionamentos é só alegria, né? Porque ainda estão se conhecendo. Mas quando é demais, quando é um amor excessivo, né? E quando, principalmente, esse amor excessivo, ele começa a ficar esporadicamente, ele é sempre nos primeiros meses, às vezes sustenta-se até nos primeiros anos, até nos primeiros 2 anos de relacionamento. Esse love bombing, ele é sustentado pelo agressor.
Porque ele quer conquistar, não só no sentido de conquista, ele quer possuir realmente essa pessoa. E essa é a intenção dele. Ele não vai sossegar enquanto essa pessoa, essa mulher, não estiver sob a posse dele, né? Então, como a gente já tem esse pressuposto romântico de uma pessoa, um cara que chega num cavalo branco e realiza todos os nossos desejos e faz com que a gente se sinta cuidada, mas na verdade a gente está sendo infantilizada, a gente está sendo destituída das nossas capacidades normais do ser humano de cuidar da própria vida, a pessoa começa a assumir coisas para você, né, te tornando dependente, e ele observa aquilo que você acha que é legal nos homens, nas pessoas, e ele vai reproduzir, muitas vezes numa máscara. Então, se tem isso no começo do relacionamento e depois se torna esporádico, ou seja, tá, esfriou, normal. Mas aí acontece um conflito, alguma coisa, ou alguma coisa que você nem sabe, que a pessoa tá lá pirando, que não tá legal, mas ele não vai conversar com você, não é. Os agressores não são o tipo de pessoa que senta para ter uma conversa honesta, não aguarde isso, né, de uma pessoa que tem um padrão de abuso, de ser abusivo nos relacionamentos. Ele não vai sentar para ter uma conversa honesta, ele vai simular que ele é uma ótima pessoa. E não só uma ótima pessoa no geral, parecida com as pessoas dos filmes de Hollywood, mas parecida com a pessoa que ele identificou que você acha legal, que ele identificou que você gosta. E ele vai reproduzir isso. Então, atenção com esse excesso de perfeição no começo e que depois se mantém, só que se mantém esporadicamente. Aí, qual que é o pensamento da mulher que começa esse relacionamento? Poxa, no começo era tão legal, quer dizer que ele é um cara bom, quer dizer que ele é um cara amoroso. Quer dizer que ele é um cara legal. Mas de vez em quando ele tá cansado. A gente mesmo cria justificativas, né? De vez em quando ele tá cansado, de vez em quando tá preocupado com o trabalho, de vez em quando tá preocupado com os filhos, às vezes ele tá doente. Tudo bem, então. E isso vai se tornando mais esporádico, mais comum, né? Ter momentos de um relacionamento que não é legal, que você não se sente bem, mas de vez em daí do nada aí volta aquele amor todo e aquela perfeição. E você fala, não, ele é assim, ele é normal. Esse é o normal dele. Isso, sendo um narcisista, ou um psicopata, ou não. Porque, gente, olha, o transtorno narcisista é difícil de identificar. A pessoa tem que passar por testes psicológicos para saber se é narcisista. Mas o narcisista, ele se acha perfeito. Ele acha que ele é a melhor pessoa do mundo. Lá ele vai querer saber se ele é narcisista? Ele não vai querer saber. Ele vai sentar numa cadeira com um psicólogo para fazer um teste para ver se ele é narcisista? Ou para ver se é psicopata? Que o psicopata, ele faz o mesmo esquema, e às vezes a personalidade é um narcisista com traços psicopatas, com traços psicopata, ele faz a mesma coisa, só que o psicopata, ele não tem nenhuma empatia, ele não tem quase sentimento. O narcisista, ele tem o sentimento. O narcisista se acha tão pequeno, tão minúsculo, tão nada, que ele vai criando essa necessidade de estar nessa máscara e de estar sendo colocado nesse lugar, recebendo elogios o tempo inteiro. Ele vai fazer coisas para receber elogios. Ele vai fazer coisas para ser colocado nesse lugar por você. Vai ser colocado, nossa, é o melhor relacionamento que eu tenho até hoje. E ele vai falar a mesma coisa pra você. Você é o melhor relacionamento, você é o cara mais compreensivo, você é o cara perfeito. Opa, alerta, fica atenta, põe o pé atrás. Porque ninguém é perfeito. Porque não existem duas pessoas, esquece essa coisa de alma gêmea. E olha que eu sou espiritualista, tá? Mas sabe que eu sou um espiritualista que já caí, já levantei, já questionei, já duvidei várias vezes, e isso pra mim não cola mais, né? Então, esquece essa coisa de alma gêmea que você vai encontrar com a pessoa que vai ser perfeita. Nunca vai ser. Sempre vai ter algum conflito. E a perfeição vai ser, se é perfeição, né? Dentro do possível, o humano possível, se essa pessoa tá afim de sentar com você e conversar e achar os meios termos que são necessários para um relacionamento existir, um relacionamento verdadeiro, né? Então, essa coisa do love bombing, né, que é um bombardeamento de amor, uma perfeição muito grande, um conto de fadas que você está vivendo, isso daí não existe, acenda o sinal vermelho, fique atenta, porque aparentemente é treta, né? Pelo menos observe.
Isso geralmente vem junto com outras coisas. Por exemplo, os ciúmes. O ciúmes, ele tem uma base lógica do ciúme, é a ideia de posse. Somos todos humanos. A gente pode sentir ciúme? Óbvio, faz parte também de um dos sentimentos humanos que a gente tem. Agora, um ciúme excessivo, que a pessoa acha que ela tem razão naquilo que ela está sentindo, e aí, gente, esse ciúme não importa o que você faz. Eu já vivi isso também dentro de outros relacionamentos. Quando a pessoa entra nesse padrão do ciúme, você pode fazer o que for, você pode ficar amarrada em casa, no pé da mesa, que a pessoa vai ter ciúmes, vai dar um jeito de ter ciúmes. Ah, não, mas você está pensando no quê? O que você está pensando aí? Você está com essa cara porque você está pensando no quê? Sabe? É a sensação de posse do outro, posse em todos os sentidos, do corpo, da mente, do que a pessoa faz, com quem que ela conversa. E aí começa a aparecer também esses ciúmes, que é uma coisa de posse. É horrível. Você sente que você, porque você já tá amando, né? E quando esse padrão vem junto, ou vem depois dessa perfeição, desse love bombing, você fala, ah, gente, mas tal, o cara é maravilhoso. Ai, o que que tem esse filme? É porque ele me ama muito. Não, é porque ele quer te possuir mesmo, né? No sentido de objetificar você, não te reconhecer enquanto pessoa, não reconhecer que você é uma pessoa tanto quanto ele, que tem seus desejos, que tem seus pensamentos, que tem sua vida, e que você pode ser uma pessoa para partilhar momentos, para partilhar o que você é. Não, ele não quer partilhar nada. Ele quer que você esteja ali por debaixo daquele controle, daquela posse, e o ciúme vem dessa lógica. Então, se a pessoa, né, acha que tem razão no ciúme dela, opa, também acende o sinal vermelho. Cuidado com esse tipo de comportamento. Muda, né? Altera em você também. A gente às vezes também entra nesse padrão de ter ciúme. Por quê? Porque a pessoa não pode pensar, não pode nunca nem ter tido outras experiências, nem, quando nem te conhecia, né? Então, isso a gente precisa estar observando. E se a gente sente, ok, é normal, mas não fazer com que a pessoa siga as leis do teu ciúme. Aí não, aí já é demais, né? Aí já entra numa violência que é justamente te objetificar, não te considerar enquanto pessoa, né? Outra coisa que eu vou trazer aqui é a negligência emocional, que é o quê? A pessoa não considera suas emoções. Típico também de um padrão psicopata, que o psicopata não tem emoções, ele não sente nada, nenhum remorso, nada sobre o que ele faz, né? Tudo muito friamente calculado e tudo que ele vai fazer tem um motivo por trás. Então, ele não vai entender se você tá triste, se você tá feliz, se você ficou chateada com alguma coisa que a pessoa fez. Não faz nenhum sentido, né? Para alguns tipos de personalidade. Então, vai acontecer uma negligência emocional. Ou se você está sendo vista como, não como uma pessoa, mas como um objeto a ser possuído, como algo a ter posse, né? A ser uma posse da outra pessoa, do abusador, e para ele também tanto faz. Se você empatia zero, tá? Então, não existe um cuidado emocional com você. Não tem essa preocupação. O que que você está sentindo? O que que eu posso fazer? O que que a gente pode fazer juntos, né? Com relação ao que você está sentindo, essa conversa não vai ter, né? Você vai se sentir emocionalmente negligenciada algumas vezes. Com quase 49 anos, eu estou pensando realmente em ser uma bruxa assumida sozinha no alto da montanha. Olha, eu vim de bruxa em homenagem a esse desejo, né? Nossa, de ser, olha, eu pintei até de azulzinho, ó, né? Porque realmente dá essa vontade. Me dá medo de pensar em estar com seres assim, é muito cilado. É, gente, é uma coisa que é complicada. Aí eu vou falar no final uma coisa pior, que foi o que eu falei, né, na live passada, que é, ah, mas pelo menos ele não. Ah, mas pelo menos esse aqui ele não tem ciúme. Se você tá pensando, mas pelo menos esse aqui não, alguma coisa é porque tem algo que está errado, algo que está estranho, né? Esse pelo menos não tem ciúme, então o que que ele tem que você tem que estar tendo que aceitar? Que tipo de violência que tá? Porque é igual a Sheila falou, é tão complicado que a gente já entra num relacionamento com uma diferença de poder tão grande.
com a diferença de liberdade de existência tão profunda, né, que já chega sendo complicado mesmo. Precisa muito trabalho, muita comunicação, muita dedicação para ser um relacionamento que nunca vai chegar a ser igual, não vai ser assim. Mas essa diferença de poder precisa ser reconhecida pelas duas partes o tempo todo. Dá muito trabalho, né? Aí a outra coisa que pode fazer parte desse rol aí, tá? De relações abusivas é uma imposição de mudanças. Então, esse diálogo, se ele acontece, é dessa forma. Ah, eu não aceito isso, eu não gosto disso, não tem como eu viver com uma pessoa assim, que faz isso que você faz. Esse tipo de imposição, que é totalmente desrespeitoso com quem você é, com a tua personalidade, também é um problema. É um tipo de controle, né? Então, você não tem o direito de ser uma pessoa inteira. Você precisa ser algo parecido com o que a outra pessoa quer. Isso também não tem fim, não tem fundo. Por mais que você vá se adequando, ah, não, tá, o relacionamento é ótimo, então eu vou ajustar isso, vou ajustar aquilo, depois você vai ficar ajustando pro resto da vida e vai se perder nesse relacionamento. Você vai se perder quem sou eu agora, né? Depois de um relacionamento que é assim, que dura muitos anos, a mulher acaba se perdendo, se esquecendo. Quem que sou eu? O que que eu gosto mesmo? Isso aqui que eu tô fazendo. E quando termina um relacionamento abusivo, essa é uma das coisas que é muito séria que a gente tem que trabalhar para curar, tem que se reencontrar, porque vai abrindo mão de ser quem você é pela imposição do outro, não é um diálogo, é uma imposição, é um controle, né? Sobre o que você é, o que você gosta, o que você faz, o que você veste, o que você come. E a gente também precisa estar atenta de não estar querendo ser a mãe do outro, né? De assim, olha, não, isso daí não dá para aceitar você. Não, cara, vamos conversar, né? Vamos chegar num acordo. Eu me perdi completamente, um vazio imenso. Isso, aí depois que termina, é esse vazio que a gente vai sentir. Nesse sentido de onde eu estou, quem sou eu, do que eu abri mão, nem lembro mais, né? Demora muito. Sair de um relacionamento abusivo é fundamental, dá trabalho, às vezes a gente precisa construir uma escada para sair de lá. E quando a gente sai, é outra jornada para se curar de todas essas feridas. Muito importante o assunto. Se eu tivesse ouvido, eu teria deixado de cair num monte de cilada. Pois é, mulher, eu também não ouvi. Depois de 2 anos, me vejo curando ainda as sequelas da última relação. É isso mesmo. Demora. São coisas muito profundas que atingem a nossa identidade, porque o relacionamento afetivo, ele é por si um relacionamento de vulnerabilidade para nós que estamos, cara, apenas vivendo nossa vida e querendo amar e querendo compartilhar, né? E para o abusador é todo um sistema esquemótico de dominação mesmo e controle. Então, quando a gente sai, a gente perde muita coisa. Muita coisa é destruída dentro desse tipo de relacionamento. Quanto antes a gente sair, melhor. Mas se não deu para sair antes, é a hora que dá, tá? Mas não se demore. Construa, se ainda não está sendo possível, construa suas estratégias para sair desse relacionamento. Então, essa imposição faz parte, esse controle, essa sensação de estar sendo controlada, né? E a utilização de chantagem. E aí, tem umas chantagens que são muito refinadas. Você só fica com a sensação de ter perdido alguma coisa naquela conversa. Não foi uma conversa que você participou, sabe? Que você se colocou e foi ouvida, não. Às vezes essa chantagem ela é bem refinada mesmo. E às vezes você não percebe que está acontecendo. Às vezes é uma chantagem explícita. Ah, se você fizer isso, fica difícil da gente continuar. Se você não fizer, eu não sei como que eu vou te chamar. Às vezes é assim, bem explícita. Se tem filhos, então, aí se utiliza dos filhos, né, para chantagear. Mas essa chantagem, ela pode ser bem refinada. Então, a gente tem que estar bem em contato com essas sensações, sabe? Do tipo, sentamos aqui conversando 1 hora e meia e parece que o que eu estava pensando aqui antes de conversar foi por água abaixo. Onde é que tá? Não é porque você é fraca, não é porque você não sabe se colocar, porque você vai com tudo para conversar com maior disposição para construir junto uma coisa. É porque a pessoa
tem as manhas de manipular e de chantagear. E quando você vê, até a conversa terminou e você está se sentindo como que não foi considerada, que não foi ouvida. O que tem em nós que atrai um abusador? Olha, já fui também pensando nisso várias vezes, né? Claro que existem padrões que são sistêmicos, né? Que podem serem repetidos através das nossas vidas. Existe. Mas eu também acho que a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente está sempre procurando em nós, cavando dentro de nós, se esburacando para achar por que que a gente está atraindo um abusador. E às vezes é só uma questão de estatística, que é porque tem por aí muitos, e poucos que não são. E aí a gente tem uma facilidade de encontrar abusador. Às vezes é uma questão estatística, entendeu? Então, porque eu preciso curar isso, preciso curar aquilo, e fica se cutucando a vida inteira e às vezes não tem mais nada para curar. É uma questão de estatística, porque o que a sociedade produz mulheres vulneráveis e produz homens abusivos. E aí, o que que a gente vai fazer? Já futucou, já fez constelação, já fez teta healing, já fez, minha filha, tudo que tinha para fazer, já sabe fazer tudo que é ritual de bruxaria, já fez toda a harmonização com a sua mãe, com seu pai, já incluiu todo mundo no coração, já fez 5 anos de terapia. Meu amor é estatística, entendeu? Então, eu falei uma vez na terapia, especial Brasil, que é assim, né? A gente viu ontem. Eu já tive que trazer isso em terapia assim, olha, a gente vai ter que lidar, nós mulheres que estamos no caminho, aí conversando sobre isso aqui, ouvindo pessoas falarem sobre isso, a gente vai ter que lidar com a solidão, porque parece que é o que vamos ter, que é o que vamos ter que lidar, muitas vezes, com a solidão, de querer amar e não encontrar alguém que deseja no mesmo nível se relacionar da forma como a gente está desejando. Por quê, gente? Porque não tem em quantidade em número, entendeu? É muito mais mulher que está buscando, que está se curando, que está aqui conversando sobre isso, que está buscando se trabalhar com relação ao sexismo, à misoginia e tudo isso, e os homens, cara, não estão, sabe? Os homens heterossexuais, no geral, eles não estão. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não se violentar mais ainda, achando que a culpa é nossa ainda nesse esquema aí de o que que a gente está atraindo, né? Eu acho isso. E acho que a gente vai precisar lidar numa situação coletiva, geracional, com a solidão, com o desejo de amar e não encontrar a pessoa que a gente está desejando. Por causa disso, Fia, você vai realmente se envolver com uma criaturinha dessa? Pensa bem, porque muitas vezes o fim, isso daqui são violências já. Para que que você vai se colocar num lugar de violência para ter alguém? Será que vale a pena? Será que você não consegue direcionar, aceitar, abraçar essa solidão, direcionar esse amor para você mesma, para outras coisas? Será que não vale mais a pena, né? Aí cada uma que tem sua resposta dentro do seu coração, né? Outro ponto, meninas. Superproteção que vira depreciação. Se a gente, né, dentro dessa cultura, é considerada menos do que gente, com uma inteligência, uma capacidade, tudo mais abaixo, eu preciso cuidar dessa mulher, eu preciso fazer coisas para essa mulher. Por quê? Porque você não consegue, bichinha. Porque você não tem capacidade, florzinha, minha princesinha. Tá te depreciando. Não precisa trabalhar, não, porque, sabe, você não. A verdade está lá no fundo, você não consegue isso, não, meu amor. E os poucos homens curados ficam cereja da cereja, e a cilada da cilada da cilada. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu me deparo com um cara que é muito desejado, muito desconstruidão, e que todo mundo quer, todas as mulheres querem, eu falo, eu não quero. Quero não. Não sei, dá um negócio dentro de mim. É que eu acho que é essa sensação aí, ó. Cilada da cilada. O cara vai se achar, que isso. Já não basta a autoestima do homem branco hétero tá movimentando o capitalismo? Ai, ai.
Então, assim, é complicado mesmo. Para nós está cada dia mais, mais difícil. Que tem, mas estatisticamente é menos, tá? Então, cuidado com essa superproteção que vira depreciação ou que vem de uma ideia de que você é muito menos, de uma ideia de que te deprecia. E não de alguém que está do seu lado te apoiando. Não, gata, vai. Nossa, você quer fazer assim? Vai, faz. Ah, não sei fazer. Eu posso te falar como se eu sei, que às vezes também acontece isso. A pessoa traz essa super proteção, esse super cuidado, te dizendo que ele sabe, mas na verdade ele não sabe igual você. Só que você é mulher considerada com uma inteligência menor, emocionalidade que te atrapalha, né, a caminhar no mundo. E a gente está sustentando tudo nas costas, né? Principalmente as famílias, né, as crianças, enfim, as educações. Então, é complicado essa superproteção quando ela vem de uma depreciação. Qualquer superproteção é melhor não, né? Melhor cada um cuidar do seu rolê mesmo e se apoiar um no movimento do outro. Então, eu acredito que é um sinal que realmente precisa estar de antena ligada. Tudo isso daqui que eu estou falando é um pé atrás e analisar esse contexto, que tipo de sentimento que esse relacionamento te dá. Porque você vai sentir quando vem de depreciação. Não é que você vai sentir intuitivamente, né? Isso fica há uma sensação inconsciente ali, sabe? Que vem dessa manipulação, dessa chantagem, dessa forma de falar, cheia de floreio, mas que no fundo lá tem aquela ideia de estar te depreciando. Outra coisa que é muito comum, principalmente nos relacionamentos com narcisistas, e ou psicopatas, que é ir criticando os seus amigos e a sua família, as pessoas mais próximas de você, e ir te tirando da sua rede social. Isso é muito comum e a mulher, quando vê, tá emaranhada nessa situação. Porque aí ele vai criticar a sua melhor amiga, porque essa mulher isso, essa mulher aquilo, ela te faz muito mal, e essa pessoa isso, essa pessoa aquilo, ela não te merece. Ah, a sua família aquilo, é melhor a gente se afastar, porque não te faz bem. E quando você vê, você tá longe das pessoas que sempre te amaram, que sempre te apoiaram, e que muitas vezes estão te avisando desse relacionamento. Estão falando que, olha, essa pessoa não é legal para você. Se ainda tiver uma coisa dessa, pode contar com isso, que o abusador vai te retirar, vai tentar te tirar de perto das pessoas que estão mais próximas de você. E no começo, gente, a gente confia. Eu, quando passei por isso, aconteceu isso com dois. Só que a pessoa não me conhecia muito bem ainda. E aí ele começou a falar mal dessas pessoas que estavam mais próximas de mim e tal. Coisas que eu já tinha percebido não eram pessoas tão próximas. Essas pessoas trabalhavam comigo, por isso que era uma convivência muito intensa, mas não tinha uma proximidade, uma intimidade com essas pessoas. E ele desceu o pau. E eu, é assim, mas também não é tão assim. Mas algumas coisas eu realmente ouvi, sabe? Me afastei dessas pessoas, só que não eram as pessoas mais íntimas, eu sou muito reservada, né? As pessoas acham que são meus melhores amigos, mas não são. Eu sou muito reservada, eu não falo minhas coisas, né? Então, isso realmente acontece. Vejo isso acontecendo com muitas amigas e é triste. Existe já uma tendência para algumas pessoas de que quando começa um relacionamento, ah, é um relacionamento tão gostoso, entre sair com as minhas amigas e ficar com essa pessoa, eu vou ficar com essa pessoa. Entre ver minha família e ficar com essa pessoa, eu vou ficar com essa pessoa, que é muito gostoso. Tudo bem ali no começo. Tudo bem que é uma novidade, é uma pessoa que você está a fim de conhecer, você fica pensando. Existe essa intenção de estar mais junto, de conhecer mais. Mas se retirar desses meios da tua rede de amizade, da tua rede de amor, e muitas vezes as amizades têm 20 anos, tem 15 anos, tem 30 anos de amizade, e a pessoa consegue te afastar da tua rede, né? Então, precisa estar muito atenta, assim. E a sensação de solidão, vai criando essa sensação de solidão. Nossa, como é lindo viver só, pensando eu aqui com minha xícara de chá, assistindo uma livezinha, né? Que eu também. Eu gosto muito da minha solidão. Gosto muito, são momentos que eu super prezo. Trabalho melhor, respiro melhor. Eu gosto muito da minha solidão também.
Mas essa sensação de solidão que se traz, né, dentro desse tipo de relacionamento, que vai te trazendo, você fica sem escolha. Aí você fala, vou sair com a... solitude, melhor, né, essa palavra. Vou sair com a fulana. Ai, mas vai sair com a fulana? Mas ela, um dia desse, ela tava falando mal de não sei o quê, e você é assim também. Acho que não te faz bem, não. Toda vez que você volta, você fica assim. Toda vez que você... Isso aconteceu comigo, esse discurso. Toda vez que você vai encontrar fulana, quando você volta, você fica estranha, você fica arredia. Parece que você não quer estar comigo. E eu, gente, que isso, né? De jeito nenhum, quero super estar com essa pessoa. Por que será que eu fico assim? A gente acredita, porque a pessoa, gente, dá todos os sinais de que ela só quer ser o bem. A pessoa dá todos esses sinais, né? Só que não é real isso. É uma ilusão. Só que machuca tanto porque essa ilusão ela é tão consistente, né? Ela é tão consistente, principalmente no começo, que a gente realmente tem que ter cuidado a esses sinais. São sinais, né? Outra questão que aparece e que é muito grave, porque depois, essa questão que eu vou falar agora, ela impede depois as mulheres saírem de um relacionamento abusivo, que é a dependência financeira. Ela entra no jogo também. Quando você vê, quando você vê, você tá lá para construir junto, quando você vê, você tá numa parceria, você faz isso, eu faço aquilo, você fica em casa cuidando da criança e pode deixar que eu vou garantir tudo. Aí o relacionamento começa a degringolar. Para onde essa mulher vai? Muitas vezes ela não tem uma rede de apoio, ela não tem uma família, muitas vezes o rombo é tão grande que a família não consegue ajudar, que os amigos não conseguem ajudar. Então, assim, a dependência financeira é um lugar onde a gente não pode cair. Nós, mulheres que vivemos aqui em 2024, nesse momento histórico, a gente não pode ter uma dependência financeira dentro de um relacionamento. Não pode, sabe? É uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte, tá? Porque se acontecer. Gente, que PT. E é como eu falei da outra vez. Os homens, o casal se separa, a mulher empobrece, e o homem, da próxima família dele, vai ser uma família mais rica, mais enriquecida do que a família que ele tinha anteriormente, com aquela mulher que está lá empobrecida por causa do divórcio. Então, sabe, entende o quanto que é grave? A nossa vida, ela depende de dinheiro. Nossa vida para acontecer depende de dinheiro. Então, assim, quando a gente entra numa dependência financeira e o trem degringola, já não é mais uma questão de relacionamento, já é uma questão de vida prática, do que eu vou comer, onde que eu vou morar, se tiver filho, então, para onde que eu vou arrastar essa criança, né? Isso aconteceu também comigo, como eu falei, né, mais de uma vez. Os narcisistas deixam a gente a zero, eles dominam o parquinho e a gente se lasca. Eu estou reconstruindo tudo do zero novamente. Eu também. Do zero, não, porque eu fiz dívida. Estou reconstruindo do menos, lá do negativo. Por quê? Porque caí nessa conversa de vamos construir juntos. Vamos construir juntos, não, meu amor. Vamos construir junto, não, porque eu sou a parte mais vulnerável dessa história aqui. Então, eu vou construir o meu e vou manter o meu, vou segurar com unhas e dentes, que esse aqui é o meu, tá? Você faz o que você quiser. A gente tem que entrar nessa postura. Por uma questão de que a gente vive nesse mundo aqui, nessa era aqui, e a situação tá desse jeito que eu falei para vocês na live passada. Insistir em trabalhar me fez conseguir sair da relação, tá vendo? Graças a Deus eu amo trabalhar e ganhar minha grana. Eu amo trabalhar também. Cair na conversa, vamos construir juntos, vamos trabalhar juntos? Cair nessa conversa. Então, não, vou fazer nada juntos. Eu vou cuidar do meu e ficar à vontade para cuidar do seu também, que inclusive não vou pagar nada para ninguém. Mas isso eu também não fiz. Agora que eu aprendi, né? Depois de umas quedas dessa. Gente, se eu também tivesse escutado essa live antes, ô, minha irmã, eu tinha ficado mais ligada, tinha entregado menos. Quando a gente ama, quando a mulher ama, uma mulher se entrega, a gente acredita, a gente quer parceria, a gente quer amor, a gente quer construir junto, a gente gosta de estar junto. Tanto que quando nós mulheres somos amigas, cara, a gente é amiga, não interessa onde que tá, a mulher caiu, a gente dá a mão, a gente é assim, entendeu?
mas também perdi tudo construindo junto, rindo, porque eu já chorei oceanos. Eu também, minha filha, eu tô aqui rindo, falando sobre isso, sem cair uma lágrima, porque já secaram-se essas lágrimas deste oceano que eu já chorei, né? Deixa eu ver o que que vocês falaram. Mas eles adoecem a gente, aí precisamos dele. Já que aí nessa também me lasquei bonito. Pois é, você tem que tirar uma força que não sabe de onde vem para sair, mas consegue sair. É isso mesmo, Lu. Você tem que tirar uma força, mulher, só pode vir dos fundos do seu útero, porque você já está destruída emocionalmente, você já está capengada fisicamente, que o corpo começa a adoecer também. Aí você já está suas coisas, seu trabalho já está enriquecendo o outro. Aí para você sair, para ir parar onde, meu Deus do céu, principalmente com filho, onde você vai enfiar esses meninos, onde você vai enfiar essa criança. Primeiro casamento, eu saí de casa e deixei meu filho lá morrendo. Eu não gosto nem de contar. Sabe quando a gente não gosta de contar porque é tão. Eu fico até com vergonha. Olha isso, né? Eu fico com vergonha das maldades dos outros. E quando consegue, você não deixa mais ninguém fazer igual. Depois que a gente entende, né, pelo que realmente passou, que foi uma coisa muito violenta, porque às vezes a gente sai e não compreende isso, demora para entender que foi uma violência que a gente passou, violência patrimonial também, né? Já perdi tudo e reergui. Poxa, eu também, duas vezes. Que sacanagem a gente precisar fazer isso, sabe? Porque o patrimônio dele está intacto, está intacto. Quero saber qual foi o homem que perdeu tudo. A não ser que tenha feito uma merda muito grande e a mulher conseguiu uma advogada muito boa e deu uma sorte de parar num juiz, uma juíza muito boa, para ela não sair lesada, para ela sair com alguma coisa, para ela sair com pelo menos uma recompensa da destruição emocional que sofreu, sabe? Então, por que que a gente, cara, a gente tá lá, afim, acreditando, a gente perde tudo. Isso daí é tão comum para as mulheres. Cadê que os homens passam por isso? Não passam, não passam. Então, é isso, por isso que a gente tem que estudar isso aqui, ó. Porque a gente tem que anotar, ó. Ah, tá, dependência financeira, check. Crítica aos amigos e família. Super proteção, sabe? A gente tem que anotar e ficar, deixa eu pensar aqui, como é que tá aqui esse relacionamento. Eu amo, nós estamos construindo um negócio lindo, mas eu vou sempre estar pensando. Porque no começo a gente ama, no começo a gente confia. Outra dor que vem de um relacionamento abusivo. Você acha que a pessoa era outra pessoa. Quando cai a máscara, você entra numa profunda decepção, num luto, como falou a Lu aqui. Você fica num luto, aquela pessoa morreu, mas na verdade ela nunca existiu, entendeu? Deixa eu só abrir aqui que eu acendi um incenso, tá parecendo. Parecendo que eu tava. Então a gente fica num luto por uma pessoa que só existiu na nossa cabeça, que era uma pessoa boa, que jamais faria nenhum mal para você, né? É, vendendo o almoço para comer a janta. Muita coisa que a gente passa. Então, a dependência financeira é uma coisa que a gente não pode cair. Não pode, não pode, não pode. Mas é lindo, mas é um príncipe, mas é maravilhoso, mas é incrível. Mas você não pode, você vive em 2024, você é uma mulher dessa era, você não pode entrar numa dependência financeira. Que é, achando aqui que é um grupo de Maria Madalena, mulherada do amor. Cai, levanta, cura, reconstrói. Vamos ter mais amor consciente. Ou não vamos ter. Eu tô nessa pegada, entendeu? Ou não vamos ter. Ou a gente tem um negócio consciente, legal, massa, ou não vamos ter, cara, porque dá muito trabalho se reconstruir. Dá muito trabalho, é muita luta, dói demais. Então não dá para depois ficar se jogando em qualquer lugar, né? Então acho que é isso que a gente está vivendo. Outro ponto, vou sair da dependência financeira aqui, mas ver como que esse pega, gente, e ninguém fala. Eu não sabia que existia violência patrimonial. Eu achei que eu ia ter que sair com uma na frente e outra atrás, de dois casamentos. Puxa, sacanagem, normal não, mas isso é uma violência. Isso é uma violência, né? Outra coisa que se chama gaslighting. Vamos lá. Para vocês verem que às vezes, isso que eu estou falando, acontece um tantinho ali, um tantinho aqui, não é uma característica de um relacionamento abusivo, aquele quadro, mas é uma característica de pontinhos do relacionamento que acham que você começa a achar chato estar se relacionando. Caramba, sabe?
Mas tem isso aqui também. Vou ter que engolir isso aí pra, né? Tá ali, ó, nada mesmo, pinto nenhum, paga a nossa paz. Então, assim, né? Estamos botando tudo na balança, né? E é o que a gente, infelizmente, é o que eu acho, a gente quer amar, caramba. Poxa, eu quero amar, eu quero compartilhar as coisas com uma pessoa madura, com uma pessoa que está falando a mesma língua que eu, com uma pessoa que está afim de construir, com uma pessoa que me vê como pessoa. Já começa aí. Uma pessoa que me vê como uma pessoa que está a fim de construir, que tem maturidade, que tem vontade, que entende o que é uma conversa sincera, honesta entre duas pessoas, que entende o que é a delicadeza da construção de um relacionamento, a atenção que isso precisa, né? E é uma vontade genuína. Mas muitas vezes aí eu vou repetir, a gente vai ter que aceitar de não estar sendo cumprida essa vontade, tá? Vamos dedicar todo esse amor para a deusa, né? E viver. Então, vamos falar do gaslight. Gaslight é quando o que você fala é distorcido e a pessoa distorce a sua noção da realidade. Então, isso também acontece. O que eu tô falando de relacionamento íntimo, mas são características de vários tipos de relacionamento entre quem está lá no poder, sei lá quem, e mulheres, né? No geral, porque o sexismo nesse mundo ele funciona assim. A mulher que geralmente é aquela que não é pessoa, né? Ou não é uma pessoa que tem tantos direitos quanto o outro lado lá, que é o homem, né? E o que vou abrir um parênteses aqui. O que eu acho muito legal é que essa geração nova, esses meninos que estão aí, eles vêm flexibilizar a noção de gênero de uma forma tão profunda, acabou essa coisa de homossexual, heterossexual. Não, meu amor, você tem infinitas possibilidades com esses meninos que estão aí, esses adolescentes. E eu acho que por mais que os pais, as mães e a sociedade fiquem tão confusa com o que essas crianças estão fazendo, de repente é fundamental flexibilizar profundamente o gênero, porque talvez seja uma possibilidade, um caminho de sair desse sexismo. Porque aí você já não tem mais como. Nasceu com corpo de mulher, mas oi, cada hora é um negócio, opa. E aí é uma linguagem neutra que tem que utilizar. Não é mais binário. Então tem muitas coisas que essa geração nova coloca em, sabe, até um paradoxo, até uma ambiguidade, até coisas que a gente não consegue nem entender. Que bom que esses meninos estão flexibilizando tudo, porque talvez seja uma possibilidade de destruir isso que a gente vive, esse patriarcado, esse sexismo. Talvez seja um começo de uma queda, sabe? Acho que é por isso que tá todo mundo maluco. O que que esses meninos estão fazendo? O que que eu faço com meu filho, que agora quer se vestir de mulher, mas diz que é homem, que gosta e gosta de fazer amor com árvore? Aceita, minha filha, porque de repente esse é um caminho, entendeu? De repente esse é um caminho. Então aqui, ó, estou louvando essa geração nova que veio com esse ímpeto de destruir qualquer noção de gênero, de flexibilizar absurdamente qualquer noção de gênero. Parabéns. Gaslighting. O gaslighting é o seguinte: você tá lá, né, e vai falar da pessoa, principalmente narcisista, ele tem as mães. Narcisista, que ele não gosta de ser acusado de estar errado. E para ele nunca tá errado. Então você chega lá e fala: ó, isso daqui, que tal, o que aconteceu, eu não gostei. Aí existe uma manipulação, uma distorção naquela conversa que a pessoa vai distorcendo e vai trazendo coisas que você realmente fez. E às vezes já até foram resolvidas dentro da sua cabeça, mas você vai trazendo, vai costurando e monta um cenário Frankenstein em que você é a culpada. Não, você que errou. Não, eu só estava me defendendo. Eu só estava reagindo à sua falta de amor. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas eu nunca me senti amado, Patrícia, né? Um relacionamento que para mim estava perfeito, aquela ilusão. Acho que era uma bolha, né? Porque eu nunca toquei, porque se eu tivesse tocado tinha estourado, era uma bolha. Mas não, eu nunca me senti amado. É isso que aconteceu, foi porque aquela vez você fez isso, aquela outra vez você fez aquilo, aquela outra vez você fez aquilo. Você fala, caramba, jura? Porque você acredita, você não sabe que você está sendo manipulada, você acha que a pessoa realmente acredita aquilo? E aí se distorce e você fica duvidando da realidade. Você duvida da sua memória. E você acha que realmente eu fiz isso mesmo, porque mexeu nos seus valores também. Então isso chama gaslighting, tem nome, né?
E é isso, é distorcer o que você falou, distorcer a realidade ao ponto de você duvidar da sua própria realidade. E eles são, sim, muito feras em fazer isso. Não sei que gênio é esse, ou enfim, o que a gente está conseguindo produzir aí enquanto humanidade. E fala, você tá louca. Não, meu amor, você tá louca. Você não foi isso que aconteceu. Olha, vou te falar o que aconteceu. Ô, minha irmã, corra, calça seu sapatinho e corra para as montanhas. Não, não foi isso que aconteceu. Eu vou te falar o que aconteceu. Ih, minha filha, eu já ouvi isso muitas vezes também. E aí a gente fica lá, o que aconteceu então? Que não foi isso? Mas, tipo assim, eu tava jurando que era isso, mas não foi. Deixa eu te falar o que aconteceu. Oh, meu pai, gaslighting. Já vai aumentando o nível da violência, né? Outra coisa que eu acho que a gente tem que ter, cara, muito cuidado, porque faz parte do arcabouço romântico, que a gente, o olho chega brilha quando a pessoa fala isso. Você me salvou. Você vai me salvar, você me salvou. Eu vim de relacionamentos em que as mulheres eram loucas. Olha o que ela fazia. Uma história, outra história, tudo mulher louca. Que ele distorceu tudo, tá? Se você for perguntar para elas, não foi nada daquilo que aconteceu. E na verdade eu estou aqui, graças a Deus que eu te encontrei, porque você vai me salvar dessa tristeza, da minha solidão. Você vai me salvar da minha falta de amigos, do narcisista que não tem amigo nenhum, que ninguém suporta. Você vai me salvar da minha solidão, da minha falta de amigos. Eu nunca tive amigos. E você é a única pessoa que me entende. Discurso de maluco, discurso de gente doida. Cuidado, tá? Você não vai salvar ninguém. Ninguém salva ninguém. Não existe isso. E outra coisa, ele também não vai te salvar. Não vá não você fazer uma terapia para ver se você não vai curar essas coisas que você precisa curar. Não é outra pessoa que salva a gente de nada. E nem a gente, porque quando a pessoa fala isso, você fala, nossa, a deusa da salvação. Nossa, como que eu sou poderosa e o meu amor, ele cura tudo. Sabe essa conversa? O amor cura tudo? Mano, o amor não cura tudo. Manas, o amor, ele às vezes adoece. O amor, ele às vezes é violento. O amor, ele não cura tudo. Depende de que amor. Que amor? O amor divino, o amor crístico, aí esse realmente cura tudo. Mas esse amor humano, do coraçãozinho humano, não, meu bem. Não, esquece esses filmes. É tudo pra gente só assistir e deixar lá dentro da televisão. A vida real não é assim, tá? Então, se vem esse discurso, você vai me salvar, você mudou a minha vida. Nossa, eu sou uma pessoa totalmente. Não, não esquece. É quem faz isso é cada um por si, né? Então, cuidado com essa conversinha de maluco, né? Às vezes, namoradas são loucas, como eu já falei aqui. Nossa, gente, uma hora falando de características de gente, né? Abusivo, de comportamento abusivo, de gente abusiva, o que que elas fazem com a gente? Arquétipo da salvadora, quase todas nós já fomos. A gente adora isso da salvadora. A gente adora, às vezes, se meter na vida do outro, falar o que que o outro tem que fazer. Pura vaidade, né? Arrogância. A gente não vai, não, isso não acontece, é cada um por si. É cada um por si. É bom quando a gente tem alguém para dar a mão. Bom quando a gente tem alguém testemunhando a nossa jornada. É lindo, tá? Mas pode ser, não precisa ser um abusador, né? Não precisa. Às vezes namoradas são loucas. É igual eu coloquei no post de hoje lá. Falei, imagina se a gente fosse mais unida e a pessoa falasse, minha ex-namorada falou, peraí, que eu vou achar aqui no Instagram dela. Oi, fulano, tudo bem? Eu tô me relacionando com ciclano aqui. Como que foi o relacionamento de vocês? E a gente acreditar nessa mulher, em vez de ficar acreditando nas conversas dos abusadores, né? Ou desse povo maluco. Acreditar nessa mulher e a gente acolher mesmo uma mulher que chegar para mim e perguntar: Olha, estou me relacionando com fulano, como foi esse relacionamento aí com você? Aí, mano, a gente ia deixar de cair em muitas armadilhas. A gente precisava se unir nesse sentido. Eu sou louca para avisar as pessoas, mas eu, né, deixa quieto, porque também a pessoa tá lá super apaixonada, naquela ilusão do love bombing, não vai nem me ouvir, tem essa coisa de que, ai, quer tomar de mim, sabe? Gente, sinceramente, eu querer tomar alguém de alguém, cada um com seus negócios, né? Cada um com suas tretas. Eu não quero tomar a treta de ninguém, entendeu?
Então, imagina como seria se a gente pedisse o currículo. Sim, gostaria de referências. Passe o contato de 3 referências, por gentileza. Não ia ser bom? Aí você poder conversar com a mulher ser sincerona com você, falar, ó, foi bom nesse aspecto e tal, tal, para mim foi ótimo, mas eu tenho essa personalidade assim. Talvez se for uma personalidade assado, né, não desse certo ou desse mais certo, enfim. Não seria bom essa referência? A gente está precisando, vou sugerir aqui, é abrir essa moda, essa tendência pegar referências com os relacionamentos anteriores, tá? De estar precisada. E se alguém te ligar para perguntar a referência, você seja profundamente sincera e honesta. Retira suas mágoas do meio e foca nas informações necessárias para a irmã, né? A primeira coisa que eu faço é pesquisar a ficha criminal. Eu também fiz e não funcionou muito bem, não. Bora acordar, gostei. Currículo com 15 indicações. Você faz a gentileza de passar 15 indicações para a gente começar a conversar. Essa é ótimo. Ai, ai. Outra coisa que acontece dentro do relacionamento abusivo. Você se sente insegura com a autoestima péssima, porque vão sendo jogadas coisinhas ali, ó. Uma coisinha, outra coisinha, daqui a pouco você tá se sentindo péssimo, horrível. E ainda tem uma frase que eles têm a cara de pau de falar que é ninguém mais vai querer você. Só eu que te entendo. Só eu que entendo você. Só eu que gosto de você. Que eu entendo você. Ninguém mais vai te querer. E aí eu também não vou mais querer ninguém. Mas ninguém mais vai te querer. Ninguém vai te querer mais. Ninguém mais vai ter paciência com você, não. Né? Vai destruindo sua autoestima. Que para recuperar, mulher, haja terapia. Terapia para quem é de medicina, medicina. E essa reconstrução interna, ela demora. Vou falar isso no final aqui também, como que é depois para se recuperar de um relacionamento desse. Insiste em ter relações sexuais, que a gente falou na última vez, por coerção, por manipulação, né? Mesmo quando você não quer. Por quê? Porque você já é posse dele. Como assim? Você é minha, igual é o meu carro, igual é a minha casa, e não quer me servir. Vai ter que me servir, sim. Insiste, então, nesse ponto. Depois, começa a fazer ameaças. As ameaças são ensaios para as violências físicas. A cão que ladra não morde. Às vezes ele morde, sim. Então, às vezes é um ensaio para começar uma violência física, tá? Não cai nessa, não, de que cão que ladra não morde. Estou tentando buscar aqui o negócio que eu falei para vocês. Depois das ameaças, vem alguns tipos de violência física. Ninguém vai te querer, né? Sim. Os sinais sempre aparecem, mas temos que estar atentas sempre com a racionalidade junto com as emoções. A racionalidade ali também, né? E aquela questão, pelo menos ele não me bate, ele não é abusivo. Pelo menos ele não é abusivo, mas ele comete 3 violências dessa aqui, consistentemente. Você quer mesmo? Pensa bem. Se você está em dúvida, vai fazer uma terapia para você decidir, tá? Isso já é abusivo, você já teve que aceitar alguma coisa para dizer que pelo menos ele não, alguma coisa, né? Aí aqui esse material que eu falei que eu recebi, né, que estava pregado numa parede de algum órgão público. A violência também se mede, fica atenta. A violência está presente em chantagear, mentir, enganar, ignorar ciúmes, ofender, humilhar, às vezes na frente das pessoas, intimidar, ameaçar, proibir e controlar. Já fique atenta. Tem um reality show que se chama Casamento às Cegas. Nossa, nunca assisti, gente. Já vi lá, mas nunca tive coragem de entrar. O último que teve aqui no Brasil, no final, uma das participantes acabou casando e declara que o marido não queria relação. Que coisa maluca, né? Olha o reality show, Casamento às Cegas, né? Nem às vistas a gente está conseguindo imaginar as cegas. Quando é para reagir, que já é uma coisa que você já tem que fazer alguma coisa. Destruir bens pessoais, machucar ou agredir, empurrar, golpear, beliscar ou arranhar ou chutar. Isso já é violência física. Isso daí, qualquer coisa dessas aí já tem que reagir, denunciar e pedir ajuda, né? O marido abusava da mulher quando ela ia dormir. Pelo amor de Deus.
Coloca a lista no seu Instagram depois. Reler e reler para decorar. Eu vou fazer um materialzinho, tá? Para vocês baixarem. Vou fazer sim. Então, destruir bens materiais, machucar, agredir, empurrar, golpear, beliscar, arranhar, chutar. Cara, já é violência física. O que que você está fazendo aí? Sai fora, reage, vai embora, denuncia. E quando está com a vida em perigo, confinar, prender, causar lesão corporal, ameaçar com armas ou objetos. E isso, gente, não vai acontecer comigo, não. Já muitas mulheres já chegaram para mim falando isso não vai acontecer comigo. Daqui a pouco estava lá ameaçando ela com algum objeto. Ameaçar de morte, abusar sexualmente, espancar, tá? Daí é um passo para o feminicídio, que é o que a gente, né? Pelo amor de Deus, não dá para tolerar mais. Aumentou isso. Aumentou o número de feminicídio e de violências sexuais e domésticas em 2023. Então, não é uma coisa para a gente bobear, não é uma coisa para a gente achar que a gente pode tolerar sim, passar por cima, é um momento, a pessoa está com raiva. Não, a gente não pode justificar ou aceitar justificativas de agressão. Quem agride, agride. Quem agride pode chegar num feminicídio. Quem não agride nunca, nunca vai te agredir. Quem não é agressor nunca vai te agredir. Nunca vai te agredir fisicamente, verbalmente, psicologicamente. Quem não é agressor não vai. Você faz isso, tipo, passa na sua cabeça você descer a mão, passa na sua cabeça você fazer, porque a gente imagina, quando está com ódio, né, minha filha? Eu imagino as piores atrocidades. Eu me dou esse direito, inclusive eu faço terapia que é para isso, né? Vai ficar ali, ó, falando. Você tá meditando? Não, tô me imaginando aqui, fazendo um monte de coisa que eu tava querendo fazer, só para esvaziar esse cenário, porque eu vou conversar com a pessoa quando eu tiver ok, bem. Eu vou, não é isso que eu quero para um relacionamento. Não é isso. Você não é essa pessoa, você não é. Agora, se você é, vai, como dizem os psicólogos, a pessoa vai passar ao ato. Passar ao ato é assim, tá uma coisa na sua cabeça, que se você não faz, você não faz, não faz parte de você. Passar ao ato é essa coisa que está na sua cabeça, você ir lá e fazer. E o pior, gente, que a maior parte dessas pessoas, desses abusadores, acham mesmo que eles têm razão. Por quê? Porque a lógica é sempre que é a nossa culpa. Por quê? Porque a gente não se comportou como objeto, a gente se comportou como pessoa. Então, você tá fora do seu lugar, meu amor. Você merece sim isso, uma violênciazinha, para você se colocar no seu lugar. Essa é a ideia. Teve gente que já ouviu isso muitas vezes dentro de um relacionamento. Se coloca no seu lugar. Qualquer lugar é esse? Que é um lugar que não dá pra gente aceitar, não. Não dá pra gente aceitar mais, né? Esse se coloca no seu lugar, tá? Então, gente, esse é um quadro geral. Eu vou fazer esse material, como a Sheila falou aqui, né? Eu vou fazer esse material para vocês baixarem, vou deixar ali no meu Linktree, vou avisar para vocês, deixar um linkzinho para baixar esse material, tá? Para ter ele, para de vez em quando dar uma olhada, para mandar para uma amiga que você acha que tá viajando ali no relacionamento, para de vez em quando você entrar no relacionamento, peraí, deixa eu ver quais são as coisas que eu tenho que estar atenta aqui e dar uma olhadinha nesse material. E para esse material ser espalhado para o mundo inteiro, para todas as mulheres terem na bolsa esse material aí para a gente estar checando o que que é, onde que a gente está se metendo, se essa vontade de amar, que é muito legítima, se ela está nos levando a lugares que depois vai ser muito difícil de sair. Sim, e para depois que passa por um relacionamento abusivo, o tratamento é um tratamento de transtorno pós-traumático que muitas vezes o corpo reage às situações. Eu passei por isso, eu não estava entendendo, nunca tinha estudado isso, né, enquanto psicóloga, e tive que ir atrás desse material e ver o que estava acontecendo comigo. O corpo reage a situações que lembram os momentos mais traumáticos que o seu corpo não conseguiu lidar, não conseguiu digerir aquela informação. E ele, quando algum contexto, seja em outro relacionamento ou na vida mesmo, o seu inconsciente identifica algo parecido com aquilo que viveu no trauma,
que são momentos traumáticos, esses momentos de violência. Então, o corpo reage, a mulher começa a tremer, a mulher começa a suar, a mulher dá vontade de sair correndo, tá? Então, até diminuir, até o corpo conseguir processar isso daí. E você começar. Existe também um desequilíbrio bioquímico, que muitas vezes precisa de tratamento com remédio, ou com microdose de medicina, né, com psicodélico, para quem gosta, ou um tratamento psiquiátrico mesmo, com os remédios que tem aí. Às vezes é preciso fazer uma reorganização bioquímica para você voltar a viver normal, tá? Não acha que remédio é coisa de maluco, não. Às vezes é necessário, porque o nosso cérebro, ele é igual a qualquer órgão. E se ele está sendo sistematicamente ali violentado, ele vai sentir. Você toma remédio para o rim, você toma remédio para o fígado, você para o útero, às vezes, tem situação que você precisa tomar remédio, tem situação que você precisa tomar remédio para o cérebro, né? Então, às vezes, precisa, sim, fazer uma reorganização bioquímica, precisa de cura de transtorno pós-traumático, você vai entrar no transtorno pós-traumático. É muito provável, é muito possível que a mulher entre numa situação dessa, e até que o corpo se reorganize, o corpo ele avisa, ele tenta, né? Eu tive síndrome do pânico. Pois é isso, é o pós-traumático, é a mesma cura de trauma, porque é isso que a gente passou. Vou dar um nome, trauma. Foram momentos traumáticos e sistemáticos. E o corpo, ele precisa processar. Então, existem vários tratamentos que eu acabei incorporando no meu rol, né, de coisa clínica, porque muito lidando com mulheres que passaram por relacionamentos abusivos e muito lidando comigo mesma, né, porque tem mais de um ano para mim, mas eu ainda estou me curando e eu tenho que ter paciência comigo mesma, digo aqui para mim mesma, né? E digo para vocês, tenham paciência com vocês mesmas. O estrago é muito grande, ele é muito profundo e a gente precisa ter paciência com a gente mesma para a gente conseguir curar tudo isso, tá? É um gato escaldado que vai ter medo de qualquer gotinha d'água mesmo. Isso é normal e você pode ir atrás de se cuidar, de se tratar, precisa de tratamento para estar curando esses traumas, né? Então, esse é o cuidado, é um cuidado pós-traumático. É preciso se acolher realmente, é preciso confiar no seu corpo, mas dar as condições para ele poder processar tudo o que aconteceu, dar condições para sua mente se reajustar com relação a tudo o que aconteceu. Se você puder ter o apoio para reconstruir a sua vida prática, financeira, seu cotidiano, ótimo. Se não puder ter apoio, respira, confia e vai devagar. Não se atropela nesse processo de recuperação. Não se cobra nesse processo de recuperação, se acolhe. É igual a Paty falou aqui, é preciso se acolher, é preciso demais, é preciso pedir ajuda. Falar, olha, ainda não estou bem, e não é isso, saiu, agora vamos ter uma nova vida e uau, agora tudo vai acontecer. Não é, saiu, fia, começou uma jornada de se curar. Paciência. E vai atrás de se curar, não vai ficar carregando esses venenos dentro de você, não. Vai atrás de se curar, vai atrás de se resolver, vai atrás de depurar, sabe? Vai atrás de depurar, fazer essa purificação, esse detox, essa auto-reorganização e vai atrás de reconstruir a sua visão de você mesma. Aquilo tudo era mentira, não era verdade aquilo que ele estava falando sobre você, sobre quem você era, sobre quem você não era e a percepção que você teve de você mesma. É mentira, você é uma mulher maravilhosa. Que lindo ouvir um depoimento sobre o real autocuidado. Eu estou no mesmo processo, eu sei, meu amor. Minha mente ainda não reajustou. Pois é, eu estou tendo bastante ajuda profissional, não escondo de ninguém. É isso, a gente não pode minimizar esse processo. A gente tem que até uma questão política mesmo falar para as pessoas, olha, saí de um relacionamento, foi muito abusivo, ainda não me recuperei, preciso de ajuda. Ainda estou em tratamento. Eu ainda estou me tratando, eu ainda não estou bem. Eu ainda preciso de ajuda, né? Então a gente precisa dizer isso, a gente precisa desses cuidados, a gente precisa saber pedir, saber ter paciência, saber se acolher e acolher outras mulheres que passaram por isso também. E se a gente puder dizer isso para elas, olha, não se cobra, calma, respira, vai se curar, a gente vai se curando aos poucos, não é de uma hora para outra, porque essas violências, elas são sistemáticas, recorrentes, e a gente, o nosso sistema não dá conta. Realmente
as mulheres adoecem em muitos sentidos, né? Então, essa cura, ela precisa vir em muitos sentidos. E a gente pode se apoiar, sim, a gente pode se apoiar umas às outras. É muito importante receber o amor de outra mulher quando a gente sai de um relacionamento abusivo. É muito bom, é muito reconfortante, é muito importante receber um colo de outra mulher quando a gente sai do relacionamento abusivo. Um colo amoroso, um colo acolhedor, um colo de refazimento. E que a gente possa ter isso, sabe? Que a gente possa ser esse colo e receber esse colo quando for necessário, né? Então, acho que era isso, lindas, para hoje. Eu usei o meu luto para me reconectar comigo mesma, porque o luto dá uma vontade de recolhimento, né, de silêncio. Eu passei por várias fases, ainda estou passando, né? Tive um momento de, eu quero viver, sabe? Onde que eu tava? Numa gaiola de ouro, pelo amor de Deus, eu quero viver a vida. Daí depois eu fui para uma depressão sinistra. Eu falei, cara, eu não quero mais viver, não faz nenhum sentido para mim, não quero fazer nada. E tudo isso faz parte, gente, sabe? Umas destruições tão sérias, sabe? A gente tem que se cuidar, mas se acolher mesmo. A única parte que eu gosto de saber do estresse pós-traumático foi que eu sobrevivi, mulher. Que a gente decorre o risco de sairmos viva, ufa, sabe? E muita sabedoria para se olhar de uma nova perspectiva com menos ilusão. E com essa perspectiva de que ninguém merece isso. Ninguém no universo, cara, merece ser destruída sistematicamente dentro de um relacionamento. Mas se aconteceu e se a gente saiu viva, que isso valha para alguma coisa, que isso valha para te fortalecer, que isso valha para ser mais sábia, que isso valha para você ser mais empática com outra mulher, que isso valha para você entender qual a profundidade do sexismo dessa sociedade que a gente vive, que não é só você, não é só você, não é só você, e não é culpa sua, nunca foi, não é sua culpa, nunca, você não fez nada, nada justifica umas violências dessas dentro de um relacionamento, nada, 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 não foi. Não foi nada que você fez, não foi um lugar que você faltou, não é uma coisa que você precisa consertar em você. Não é. É um adoecimento do outro, a maldade do outro, é a falta de caráter do outro, é a doença do outro. Não tem nada a ver com você. Você é uma deusa maravilhosa, uma flor no jardim da deusa. Viu? É isso, mulher. Passa por isso aí, ó. Vamos passo por passo, porque isso tudo vai passar. Quando a gente olha para trás, está mais longe, graças a Deus, às deusas. Cada vez que a gente olha para trás, está mais longe, né? Então é o tempo também, mas também é o seu trabalho de estar se curando, de estar se cuidando, de cuidar de outras mulheres. Tá bom? Lindas, gratidão. Ai, foi tão bom ter a participação da Luana aqui, da deusa que chegou depois, a Paty, a Sheila. Ai, lindas, gratidão. Foi tão bom conversar sobre isso, assim. É muito difícil mesmo, é difícil, é doloroso, mas é muito bom, né? A gente poder ter um espaço sagrado, amoroso, acolhedor para a gente estar falando todas essas coisas. Compartilhem essa live aí com quem vocês acham que com todas as mulheres, vamos dizer, né? Compartilha aí. Quem assistir, assistiu, né? Vai ser bom é bom que as mulheres saibam disso. Vou fazer o material e compartilho com vocês, tá bom? Lindas, boa noite. Gratidão, um beijão, um abraço forte em cada uma. E até mais, até a próxima. Beijo, amores.